A chuva caía grossa sobre o telhado da venda quando Cecília apareceu na estrada. Ela vinha coberta por um xale encharcado, segurando uma mala pequena contra o peito como quem protege a última coisa que ainda restou no mundo. Os pés estavam cobertos de barro vermelho, o cabelo grudava no rosto. E os olhos? Os olhos carregavam aquele cansaço de quem já chorou tudo o que podia antes mesmo da vida terminar de bater. No alpendre da fazenda Santa Rita, Joaquim levantou os olhos quando ouviu o cachorro latir. Estava sentado num banco de madeira tentando costurar sozinho a barra rasgada de um vestido infantil. Mas as mãos dele não nasceram para linha e agulha. Nasceram para enxada, para cerca, para arado. Não para cuidar sozinho de uma menina de 7 anos que havia parado de falar depois da morte da mãe. Dentro da casa, o feijão queimava no fogão. No quarto, o menino pequeno tossia sem parar. E o homem que antes sustentava tudo sozinho começava a perceber que existiam dores que braço forte nenhum conseguia carregar. Foi então que Cecília parou diante da porteira. A chuva escorria pelo rosto dela enquanto dizia baixinho: "Moço, eu sei costurar. Se o senhor deixar, eu posso consertar esse vestido." E sem perceber, Joaquim estava abrindo a porteira não só da fazenda, mas da própria vida. Cecília havia passado os últimos 4 anos trabalhando em casas de família nas cidades vizinhas. Dormia onde deixavam, comia quando sobrava, e seguia viagem sempre que o olhar dos donos da casa começava a mudar. Aprendeu cedo que mulher sozinha precisava ir embora antes que o perigo chegasse perto demais. A mãe morreu quando ela tinha 15 anos. O pai desapareceu numa madrugada depois de perder tudo no jogo. Desde então, Cecília carregava apenas 3 coisas: uma mala pequena, uma máquina de costura antiga, e um caderno cheio de moldes desenhados à mão pela avó. Ela sabia fazer vestidos, mas mais do que isso, sabia remendar. Remendar tecido, remendar silêncio, remendar gente. Quando entrou na cozinha da fazenda naquela noite, encontrou o caos silencioso que a tristeza deixa. Roupa empilhada, pratos por lavar, remendos mal feitos, uma boneca sem braço jogada perto da janela, e um cheiro de abandono que nenhuma vassoura consegue tirar. A menina estava sentada perto do fogão, magra, quietinha, segurando contra o peito um vestido azul rasgado na barra. Joaquim explicou sem jeito que era o vestido favorito da filha, o último vestido feito pela mãe antes de morrer. A menina se chamava Alissa, e desde o enterro da mãe, nunca mais deixara ninguém tocar naquela roupa. Mas naquela noite, pela primeira vez, ela soltou o vestido devagar e entregou para Cecília, sem dizer palavra. Só entregou. E foi naquele instante que Cecília entendeu: não estavam confiando nela o vestido, estavam confiando a dor. Naquela madrugada, enquanto a chuva caía no telhado, Cecília ficou acordada costurando a luz do lampião, ponto por ponto, com delicadeza quase sagrada. Ela reforçou a barra, trocou o forro, bordou pequenas flores perto da manga rasgada, e quando terminou, o vestido parecia ter voltado a respirar. Na manhã seguinte, a Lindsay encontrou a roupa dobrada sobre a cama. Ficou olhando por muito tempo, passou os dedos sobre o bordado novo, e depois abraçou o vestido contra o peito e chorou pela primeira vez desde a morte da mãe. Não um choro escandaloso, mas aquele choro silencioso que sai quando a dor finalmente encontra lugar seguro para existir. Cecília ouviu escondida da cozinha, e chorou também, porque algumas mulheres reconhecem a tristeza das outras sem precisar de explicação. Os dias começaram a mudar naquela fazenda. Cecília passou a costurar roupas para os vizinhos. As cortinas ganharam bainha nova, os lençóis velhos viraram colchas coloridas, as roupas das crianças deixaram de parecer trapos, e pouco a pouco, a casa foi ficando viva outra vez. Mas a vila começou a falar. Dona Margarida, dona da venda, dizia para quem quisesse ouvir que mulher bonita aparecendo em fazenda de viúvo nunca vinha só por bondade. As vizinhas cochichavam na missa, os homens comentavam na feira, e a Lindsay começou a ouvir coisas ruins sobre Cecília, até que numa tarde voltou chorando da vila. Disse que uma menina falou que Cecília estava tentando roubar o lugar da mãe dela. Aquilo destruiu a menina, porque a Lindsay não queria esquecer a mãe, mas também não queria perder Cecília. E criança nenhuma deveria carregar culpa por amar 2 pessoas diferentes.
Naquela noite, a linça desapareceu. A fazenda inteira entrou em desespero. Joaquim saiu com um lampião pela mata. Os empregados procuravam perto do rio. E Cecília encontrou a menina no velho galpão onde a mãe costumava costurar. A linça estava abraçada ao vestido azul, tremendo de chorar. Foi então que perguntou aquilo que partiu o coração de Cecília: se eu gostar de você, minha mãe vai embora de vez? Existem perguntas que desmontam qualquer adulto. Cecília se ajoelhou devagar diante da menina, segurou o rostinho dela entre as mãos, e respondeu quase chorando: não, meu amor. Coração de criança não substitui ninguém, ele só aprende a fazer espaço. E a linça se agarrou nela como quem se agarra à última coisa firme antes de afundar. Meses depois, a máquina de costura de Cecília já trabalhava sem parar. As mulheres da vila passaram a encomendar vestidos. Os homens começaram a respeitar Joaquim novamente, e a pequena linça voltou a sorrir. Mas o momento que mudou tudo aconteceu numa tarde simples de domingo. Cecília estava ensinando a linça a costurar um pano de prato, quando Joaquim apareceu na porta. Ficou olhando as duas em silêncio. A luz do fim de tarde atravessava a janela, e pela primeira vez em muito tempo, aquela casa parecia lar. Então ele falou baixo: a senhora entrou aqui pedindo abrigo da chuva, e acabou costurando minha família inteira. Cecília abaixou os olhos tentando esconder o choro, mas Joaquim continuou: e se ainda quiser ficar? Eu queria que ficasse para sempre. O casamento aconteceu 6 meses depois. Simples, na capelinha branca da vila. A linça entrou segurando as alianças e usando o vestido azul restaurado. O mesmo vestido, agora com flores bordadas por Cecília e pela própria menina juntas. E quando o padre perguntou se a linça aceitava aquela união, a menina respondeu antes de todo mundo: eu já aceitei faz tempo. Até Dona Margarida chorou escondido atrás do leque, porque às vezes o coração demora, mas acaba entendendo aquilo que Deus já tinha decidido desde o começo. Anos mais tarde, a fazenda Santa Urinda ficou conhecida na região inteira, não pelo gado, nem pela plantação, mas pela varanda cheia de crianças aprendendo costura com Dona Cecília, porque ela dizia que linha e agulha serviam para muito mais que roupa. Serviam para juntar aquilo que a vida rasga, e toda vez que alguém perguntava como aquela história começou, Joaquim olhava para a esposa na varanda e respondia sorrindo: começou com uma mulher molhada de chuva, oferecendo consertar um vestido. Porque às vezes, Deus não manda milagres barulhentos. Às vezes ele manda alguém cansado, carregando uma mala pequena, e um dom capaz de costurar uma casa inteira de volta à vida.